Lula no Jornal Nacional. O que você está esperando, Felipe? Como é que você acha que vai ser? Olha, Madeleine, eu obviamente vou esperar o que vai acontecer para eu poder comentar. Claro que a gente pode falar de expectativas, etc. O que eu só quero chamar a atenção é que a claque do Lula já está pronta para repetir a claque do Bolsonaro, que é dizer que o candidato arrasou, que o candidato refutou as mentiras da imprensa sobre o seu governo, que os entrevistadores foram injustos, parciais, agressivos, que ninguém foi tão atacado assim e tal. O discurso está sempre pronto. A claque bolsonarista fez exatamente aquilo que se esperava dela e que ela faz o tempo todo, que é passar pano para o seu líder, porque tem um pessoal que fatura sim, que pessoal que escolheu fazer isso para a sua vida, para mobilizar, para ter audiência, para ter visibilidade, para ter poder nesse momento, etc. Então a gente sempre sabe como eles vão se comportar. Agora, assim como acontece até num evento esportivo, etc., embora a gente não deva muito fazer essa analogia, mas a coisa virou tão torcida, né, que vale a pena. Tem uma dose do imprevisível, do imponderável. O que se espera do Lula, evidentemente, é que ele se descole, tente reverter ali as questões sobre os escândalos de corrupção do governo, que ele já chegue com respostas prontas nesse sentido. Obviamente vai usar, não nesses termos que eu vou citar, mas as manobras jurídicas que foram realizadas e que resultaram em prescrição, suspeição, não sei o quê. Quer dizer, ele vai usar as questões processuais, provavelmente, para se eximir de responsabilidade pelas decisões morais. Então, você tem a aceitação de mordomia que é oferecida, ou pelo menos turbinada, por empreiteiras que estavam recebendo contrato público dentro de um esquema fraudulento, com formação de cartel, com fraude à licitação, portanto, com direcionamento no Estado brasileiro, nessa relação público-privada distorcida, suja. E ele aceitou, ele teve a oportunidade de dizer não, ele teve a oportunidade de não frequentar um sítio que foi customizado para ele por duas empreiteiras do Petrolão. Mas ele frequentou, e a gente sabe que ele frequentou mais de 111 vezes, independentemente de questões processuais. Mas quando você tem questões processuais, você joga, não, eu fui inocentado, etc. E aí você muda de assunto, eventualmente já tem um ataque. Quer dizer, claro que ele tem uma estratégia pré-pronta para reagir em relação a isso. Eu espero que ele seja questionado sobre apoio a ditadores. Agora está mais em voga o Daniel Ortega na Nicarágua, fechou ali emissoras católicas, prendeu bispos, já prendeu 7 opositores, que eu falei aqui outro dia, mas também tem a ditadura dos Castro em Cuba, que ele apoiou durante anos, tem a ditadura na Venezuela de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, e outras por aí, né? Ele fazia também muitas alianças ali com Ahmadinejad. Então, eu espero que haja esses tópicos, mas é claro que vai haver também uma liberdade para apresentação de propostas, etc. Agora, quem já teve no governo federal precisa ser confrontado com o seu próprio governo. Ele certamente vai mirar na questão da miséria, da fome, e vai tentar retratar Jair Bolsonaro, em boa parte por aquilo que ele é, né? Insensível, sem compaixão, etc. E vai tentar fazer o possível para manter os seus segmentos e evitar a redução de vantagem que está acontecendo nesse momento. E olha, já tá todo mundo surfando nisso, já tá todo mundo surfando na onda. Sérgio Moro, vamos ver, já se ofereceu para ir lá fazer pergunta para o Lula. Espero que Lula seja perguntado com firmeza no Jornal Nacional sobre Mensalão, Petrolão, Triplex e Atibaia. Se precisarem de ajuda. Ai, desculpa, gente, eu nem acho o Moro engraçado, mas eu sou voluntário, tenho experiência. Bom, ele tirou aí uma casquinha, porque é obviamente um programa mais visto, ele utilizou isso para ir para a campanha, mas assim, é algo que, sob o ponto de vista do jornalismo mesmo, da comunicação, essas entrevistas do Jornal Nacional, elas nunca favoreceram ninguém. Eles são combativos com todo mundo, é um formato que eles trazem do exterior de ser mais combativo mesmo, né? Nessas entrevistas todas. E aí, vamos dizer, esquadra de paquita de político diz que o seu foi pressionado e eles aliviaram para o outro.
Isso. Mas não é bem assim. Na verdade, algumas têm mais fricção porque o candidato é mais reativo quando provocado, e em outras ele é provocado da mesma forma, mas ele não monta na provocação. Que a diferença, por exemplo, o Ciro, quando foi provocado, que ele fala muito duro, não, então tá, vou aceitar a sua sugestão. É uma coisa que depende ali, vamos dizer, da interação. Não é que as pessoas gostam de falar, né, que a imprensa distorce, que não sei o que, a imprensa tem seus problemas, mas nessas entrevistas eu nunca vi parcialidade, que é o que as pessoas estão debatendo. Seria uma coisa suicida, né, ter algum tipo de parcialidade numa entrevista dessa. E tem essa diferença que, obviamente, a claque ignora, que é quem já esteve no governo federal e está concorrendo para voltar ao governo federal ou para permanecer, precisa ser confrontado com o seu governo. Quem não esteve, a gente não sabe como é que vai se comportar exatamente no governo. Claro que a gente pode prever, pode analisar a partir do histórico, a partir das posições, mas as pessoas que ocuparam realmente esse cargo, elas têm um histórico de ações, de decisões, de iniciativas que muitas vezes contrastam com o seu próprio discurso, e isso precisa aparecer na hora de uma entrevista jornalística. O que se tem muitas vezes nas emissoras aliadas a um candidato ou outro é aquela levantada de bola e um cuidado para não transitar em cima dos pontos mais sensíveis. Agora, no jornalismo mesmo, se transita e se dá a oportunidade do entrevistado de esclarecer os pontos incômodos ou eventualmente nebulosos. Acontece que muitos não podem esclarecer, porque se eles esclarecerem, eles vão estar fazendo uma confissão de algo impróprio, inadequado, indevido. Então você tem o cinismo. E como eu tuitei hoje, você tem hoje toda uma torcida organizada pelo cinismo, né? Uma torcida organizada para que o candidato de estimação minta bem no Jornal Nacional. Isso é uma coisa curiosíssima, porque não é só o marqueteiro que prepara aquela narrativa com palavras muito precisas para não dar margem para um lado, às vezes para ter realmente uma ambiguidade e tal, para passar uma impressão. Não, você tem segmentos do eleitorado e até da suposta intelectualidade que estão torcendo pelo bom desempenho no sentido de acobertar tudo aquilo que é ruim, de mentir sobre aquilo que precisa mentir no raciocínio deles e de apontar os defeitos do adversário da maneira mais incisiva.